No ar, Jornal da CUT. Notícias, Giro sindical, direitos, mundo do trabalho, política, economia. saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini, o Jornal da CUT começa agora, hoje falando mais uma vez sobre a alta taxa de juros no Brasil. Essa semana foi marcada pelos protestos na terça-feira em todo o Brasil contra os juros altos. A gente vai falar 10 motivos para o Banco Central baixar a taxa de juros do Brasil, que é a maior do mundo. E ainda, trabalhadores estão conquistando mais aumento real de salários este ano e hoje é dia 23 de março, Dia Mundial das Águas. CUT participa de debates sobre o tema na ONU, nos Estados Unidos. A partir de agora, aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz. O Copom, Comitê de Política Monetária, órgão do Banco Central, decidiu nessa quarta-feira sobre a taxa básica de juros, a Selic do Brasil, atualmente em 13,75% ao ano, a maior do mundo. Descontada a inflação anual, os juros reais chegam a 8%. A decisão é importante para que o país e para toda a sociedade, uma vez que impacta a situação financeira de todo mundo, seja do governo, seja de empresários que precisam de financiamento para fazer investimentos em infraestrutura e aumento de produção, aquecendo a economia, gerando emprego e renda, seja para o trabalhador que precisa de acesso a um financiamento mais barato, até para comprar, por exemplo, uma geladeira. Normalmente as taxas de juros definidas pelos bancos centrais em todo o mundo são utilizadas para conter a inflação quando a demanda de consumo está alta, provocando o aumento generalizado de preços e uma procura maior por crédito. Mas isso não vem ocorrendo no Brasil. A inflação está dentro de parâmetros aceitáveis. O próprio Banco Central, na última segunda-feira, definiu o centro da meta da inflação para 2023 em 3,25%, com intervalo de tolerância entre 1,75% e 4,75%. Já o governo federal prevê para este ano uma inflação de 5,31%. Mesmo que o índice maior do governo seja o alcançado, ainda assim, os juros reais do Banco Central estariam 8,44% acima, ou seja, não há o que justifica manter a taxa de juros alta desse jeito. E por isso que a gente aqui tem 10 motivos, elencamos 10 motivos para o Banco Central baixar a taxa de juros. O primeiro deles é que aumenta o endividamento das famílias, que estão cada vez mais endividadas, né? Atingiu 77,9% das famílias um endividamento em todas as faixas de renda no ano passado. Juros altos aumentam o valor das dívidas, deixando as famílias cada vez mais afundadas numa crise financeira sem fim. Crédito mais caro. Contrair um empréstimo financeiro, seja para quitar dívidas ou investir no negócio, fica mais caro por causa da taxa Selic, que é referência para todas as operações de financiamento de crédito feitas no Brasil. O levantamento do Procon, inclusive, revela que nesse mês de março a taxa média do empréstimo pessoal foi de 7,63% ao mês. Já no cheque especial, desde fevereiro de 2021, a taxa permanece em 7,96%, mas tem banco que cobra muito mais do que isso. O rotativo do cartão de crédito chega a 411,5% ao ano. Juros favorece só 1% mais rico da população. A Selic ficar nesse patamar só interessa então a essa pequena elite econômica do país que compra títulos do governo para investimento. A arrecadação dos governos depende de impostos recolhidos e parte dos títulos vendidos no mercado. E há cerca de 10% da classe média também, que tem aplicações financeiras, então só favorece esse pessoal. Quarto motivo, aumento da dívida pública. A cada aumento de 1% na taxa de juros, a dívida líquida do setor público cresce 38 bilhões de reais. Essa informação foi levantada, inclusive, por um economista, o Márcio Postman, economista da Unicamp. Ele disse que, como a Selic aumentou 11,75 pontos percentuais entre agosto de 2020 e dezembro de 2022, o impacto foi de 446 bilhões e meio de reais. Dinheiro pago por quem? Por nós, contribuintes. Quinto motivo, a taxa alta de juros impede investimentos sociais. Como o governo tem de remunerar os compradores dos títulos públicos, de acordo com a Selic, a União fica cada vez mais endividada e aí não sobra dinheiro para programas como o Bolsa Família e o Farmácia Popular, por exemplo. Além disso, paralisa obras essenciais também, é o sexto motivo. Os bilhões pagos pelo governo federal com a dívida pública impedem também a construção de reparos em estradas, construção de moradia popular e obras de infraestrutura para o Brasil, que são essenciais para o desenvolvimento do país. Sétimo motivo, dificulta a compra de bens materiais
materiais. A alta taxa de juros também é sentida no crédito imobiliário para a compra da casa própria e nos bens de consumo, como a gente disse há pouco, na geladeira, no fogão, no carro, no celular, entre outros. Com as empresas tendo de pagar juros maiores, a tendência é transferir para o consumidor essa conta. Impede a geração de empregos. 8º motivo, sem dinheiro de capital de giro para investimento, tanto grandes como pequenas empresas diminuem as contratações com receio de não conseguir pagar as dívidas, até mesmo por falta de compradores para os produtos, já que o endividamento da família, como a gente disse agora, aumenta e vira um círculo vicioso. Um exemplo é a fábrica da Mercedes no Brasil e outras montadoras que deram férias coletivas a seus trabalhadores. Né? Por quê? Porque não tem como investir em produção. Com juros altos, sobram veículos nos pátios, então você não investe em produção, ou aquilo que você já produziu não vende e aí vira essa bola de neve. Nono motivo, impede a distribuição de renda. Sem geração de empregos, não tem renda. Sem renda, não tem consumo. Sem consumo, empresas não investem. Sem investimento, não há empregos. É outra bola de neve. E o 10º motivo é que trava a economia. Sem a roda da economia girando, por todos esses motivos que a gente acaba de dizer, o governo não arrecada. Sem arrecadação, a economia trava e os mais pobres passam fome e a classe média, claro, empobrece. Economia. O Jornal da CUT agora fala sobre reajustes salariais. Esse ano, os trabalhadores conquistaram aumentos reais de salário, ou seja, acima da inflação, em 73,6% dos 1.184 reajustes analisados até 9 de março pelo DIEESE. Outros 19,3% dos acordos resultaram em aumentos iguais ao INPC, que é o índice medido pelo IBGE. Em 7,1% dos casos analisados, os reajustes ficaram abaixo da inflação. Até agora, a média das negociações é de 0,88% acima do índice oficial. O boletim do DIEESE diz o seguinte, abre aspas, o quadro que começa a ser desenhado para 2023 mostra a predominância dos reajustes salariais acima da inflação em forte contraste com o ocorrido em anos anteriores. A diminuição da taxa de inflação nos últimos meses contribuiu para melhorar os reajustes dos trabalhadores de acordo com os técnicos do DIEESE. De maio a julho do ano passado, era necessário um reajuste em torno de 12% para repor as perdas. Para categorias com data base nesse mês, é preciso 5,47%, então olha a diferença. Esse boletim do DIEESE revela também que apenas nesse mês de fevereiro deste ano, dos 149 acordos analisados, quase 70% tiveram ganho real, 23,5% tiveram reajustes iguais ao INPC, portanto a inflação, e 7,4% abaixo. Nos primeiros 2 meses desse ano, a indústria foi o setor que registrou mais percentual, 76,9%, de acordos com o aumento real de salário. O setor de serviços ficou em segundo lugar, com 74% das negociações, e o comércio, 56%. Meio Ambiente. Hoje, dia 23 de março, é Dia Mundial das Águas. Debate muito importante ocorre na Organização das Nações Unidas para, debater o tema, falar sobre a preservação da água, o que é necessário em termos de políticas públicas, em ações, para que a água, que é um bem finito no planeta, seja protegida, seja preservada. A CUT participa desse encontro. Quem está lá é o secretário de Meio Ambiente da CUT, o Daniel Gaio, que gravou uma mensagem especial para a gente, direto de Nova York, na ONU. A gente ouve então Daniel Gaio no Dia Mundial das Águas. Dia 23 de março de 2023, Dia Mundial das Águas, num ano simbólico, esse ano de 2023, onde a ONU finalmente, após 50 anos, volta a convocar uma conferência específica para tratar de água, recursos hídricos, tema tão importante e central de várias outras agendas internacionais, como as conferências do clima, a conferência da biodiversidade, tema da nossa luta cotidiana pela água enquanto direito e a água não como mercadoria. E agora, nesse diálogo internacional, mas também em diálogo com o governo brasileiro, nessa conferência, queremos apresentar e reforçar nossa agenda contra a privatização das empresas do setor de saneamento, contra as contaminações diversas que o capitalismo tem promovido aos nossos recursos hídricos, águas, rios, águas de subsolo, chuvas ácidas que cada vez mais frequentes por conta das contaminações. Essa agenda tão importante para a classe trabalhadora é tratada aqui também nessa conferência e a CUT se faz presente para lutar e reivindicar a água enquanto direito e não mercadoria. A gente ouviu o Daniel Gaio
secretário de Meio Ambiente da CUT, direto da ONU em Nova York, falando sobre o Dia Mundial das Águas. A CUT participa desse debate que está sendo feito lá na ONU neste dia. O Jornal da CUT fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Nos falamos na próxima edição. Até lá.